demais. Amém? Agora você pode abrir sua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 40. Isaías no capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 12. Todo mundo achou? Diga amém. Vamos lá ler todo mundo então? Diz bem assim, são perguntas, irmãos, retóricas que o profeta faz. Ele pergunta e ele mesmo responde. E é um texto de muito impacto e muito forte aos nossos corações. E ele começa dizendo bem assim, olha, vou ler devagar, e quando você for lendo, você vai prestando atenção aí no que o profeta está dizendo. Olha só. Ele começa dizendo bem assim, ó: quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balança de precisão. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele tomou conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde que cai, e como um pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada, é como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus, ou com quem o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. O artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentastes para o fundamento da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como o quê? Como gafanhotos. É ele que estende o céu como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra, o seu tronco já se seca. Quando ele sopra sobre eles, um tufão os leva como uma pragana. A quem, pois, me fareis semelhantes para que eu lhe seja igual, diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele a chama por todas pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças, e portanto é forte em poder. Nenhuma delas faltará. Por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, não se fatiga? É inescrutável em seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm vigor algum. Os jovens se cansarão e se fatigarão,
e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém, Jesus? O textão, fala a verdade. Esse texto é um texto onde o profeta Isaías, presta atenção nisso aqui, é muito forte. Nós servimos a um Deus, irmãos, não feito a mãos humanas, e o profeta Isaías, de forma até poética, ele tenta explicar, porque é a única forma em que uma pessoa consegue falar ou tentar explicar sobre Deus que não seja de outra linguagem senão a poética. Somente nessa linguagem é que alguém consegue tentar explicar a grandeza de Deus. A Bíblia diz que um povo que conhece a Deus, é um povo forte, é um povo ativo, é um povo que teme ao Senhor, não é um povo medroso. E a essência da vida de um cristão está única e exclusivamente nessa frase, que é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é o que nós estamos fazendo todos os domingos e todos os dias da nossa vida. O que faremos quando Jesus voltar, que adentrarmos na eternidade? O que de fato é a eternidade? Eternidade é nada mais, nada menos do que conhecer a Deus. Mas eu pergunto para todos nós aqui essa noite: quem é nosso Deus? Quem é o nosso Deus? Quão poderoso é Deus? O quanto de força Deus tem? O quanto de sabedoria Deus tem? O quão digno esse Deus que a gente canta para Ele aqui, Ele pode ser. E aí, em Isaías, no iniciozinho, no versículo 12, em todo o texto, essas perguntas são retóricas, e aí eu gostaria que você prestasse atenção. Eu pedi ao pessoal da mídia para projetar aqui para vocês. Durante todo esse texto, a primeira coisa que Isaías vai dizer lá no verso 12 é: quem mediu na concha da sua mão e tomou a medida dos céus aos palmos. Põe aqui para mim, projeta aqui para mim, por favor. Isaías 40, 12. Quem mediu na concha das suas mãos as águas e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu uma medida do pó da terra, e pesou os montes com o peso do outeiro nas balanças. Ele vai dizer sobre a criação de Deus, a grandeza de Deus quando se trata da criação. O profeta pegou a criação e pegou a grandeza de Deus e tentou comparar, e tentou igualar, e tentou mensurar o tamanho de Deus. E qual é o tamanho do nosso Deus? No versículo 12 diz, nessa linguagem poética, bem assim: quem mediu na concha das águas, na sua mão todas as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros à balança. Imagine comigo aqui, irmãos, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o outro oceano lá, como é que é o nome? O Pacífico, tem um que começa com M. Mediterrâneo. Imagine todos os oceanos. Imagine o Rio São Francisco. Imagine o Rio Araguaia. Outro rio bem grande aí no Brasil, o Rio Negro, o Rio Amazonas. Imagina todas as águas da terra e todos os mares. Imagine que todas as águas da terra, é o que o profeta está dizendo. Será que tem água, irmão, na terra? Imagina que você tenta esvaziar o Oceano Atlântico num balde, ou que você tente drenar o Oceano Atlântico para algum lugar. Imagine que toda a água da terra, é o que o profeta está dizendo. Fosse uma gotinha na concha da mão desse Deus. O profeta está dizendo isso numa linguagem bem poética: quem mediu na concha da sua mão as águas? Quem fez isso? É o nosso Deus. Ele vai dizer depois bem assim, que pega os céus e mede os céus a palmos.
Não tem quando você mede assim, 40 centímetros, 20 centímetros, no palmo. Qual é o tamanho do céu? Qual é o tamanho do céu? Essa é uma questão aberta ainda na ciência, mas estima-se que o céu, que o universo, que o céu tem cerca de 93 bilhões de anos-luz em diâmetro. E se você voasse, se você conseguisse se locomover na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria para chegar no céu, para chegar na ponta do céu, a outra ponta que eles mensuraram, na velocidade da luz, você demoraria cerca de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do céu. Se você fosse na velocidade da luz, 93 bilhões de anos. Será que é grande o céu? E o profeta vai dizer que esse céu, ele mede a palmos. Você pode dizer um glória a Deus, pelo menos assim? Ele mede a palmos. E ele vai dizer depois, essa pergunta eu quero que vocês mesmos aqui participem comigo. Estima-se, assim, pode chutar, quantas toneladas pesam essa serra aqui? A nossa serra de Ouro Branco. Ou você que está me assistindo aí, essa pedra que está aí na sua cidade. Estima-se, estimativa assim, chuta aí, quantas toneladas pesaria a serra de Ouro Branco? Vai, irmãos, pode dizer. Fala aí, Cindy Clay, chuta aí. Chuta aí, Cindy Clay. Chuta aí, Diego. Adelmo, chuta aí. Quantas toneladas pesaria a serra de Ouro Branco? Alguns bilhões, alguns trilhões de toneladas. O texto vai dizer que todos os montes da terra, que todas as montanhas, que o Monte Everest, tudo que há de monte na terra, ele pesa com precisão e sabe o peso de cada um deles. Nem uma grama a mais e nem uma grama a menos. E o texto diz isso, Isaías diz que ele pegou todos os montes e pesou em balança de precisão. E isso para nós é de fato incompreensível, irmãos. E essa figura que o profeta traz, bela e poética, muitas vezes até romântica, é para nos mostrar, através da criação, que o nosso Deus é muito majestoso, muito grandioso, e Ele é muito maior do que todas as coisas que Ele criou. Olha lá no verso, projeta aqui para mim o verso 26. Ele diz bem assim, ó: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército dela segundo o seu número. Ele a chama a todas pelo seu nome por causa da grandeza da sua força, e portanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Aqui no versículo 26 ele está falando sobre as estrelas do céu. Quantas estrelas você acredita que há no firmamento, no universo? Quantas estrelas há? Estima-se que existam mais estrelas no céu do que areia do que toda a areia da praia, do que toda a areia de um deserto. Quem aqui já foi na praia? Levanta a mão que eu quero ver. Levanta a mão assim, que eu já fui na praia. Quem nunca foi na praia? Levanta a mão que eu quero ver. Eu não estou enxergando nada, está tudo escuro. Quantos grãos de areia há numa praia? Somado aos grãos de areia de todo o deserto da terra. O cientista estima-se que há mais estrelas no céu, no firmamento, do que a areia da praia e do deserto somados juntos. O texto está dizendo que todas essas estrelas, que são mais do que os grãos de areia, todas elas, Deus deu um nome. E quando Ele chama cada uma dessas estrelas, ela as escuta e nenhuma diz, não ouvi. O texto está dizendo bem assim,
É como se Deus fizesse uma chamada, igual na escola. Wellington, presente. Fulano de tal, presente. Quantas estrelas há no céu, se formos comparar a quantidade de areia que há na terra? São muitas. E o texto diz que Deus colocou um nome em todas as estrelas, e quando Ele chama elas pelo nome, nenhuma falta. Deus não criou apenas todas as estrelas. No verso 26, Ele deu um nome para cada uma dessas estrelas. Porque Ele é forte em poder. E porque Ele é muito sábio. Nenhuma dessas estrelas deixam de dizer presente, Deus, quando Ele chama pelo seu nome. É por isso que o nosso Deus é digno de ser adorado, é digno de ser bendito, é digno de ser magnificado. E aí o profeta começa a dizer, medir a grandeza, a majestade de Deus pela criação, e aí ele muda, nesse texto que a gente leu. Ele começa a dizer sobre a grandeza de Deus no conhecimento. Lá no versículo 13 e o versículo 14, o profeta Isaías vem mostrar a grandeza do Senhor no que tange ao conhecimento, à sabedoria. Aí ele diz bem assim, ó: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Aí o 14 diz: com quem tomou ele conselho? Quem lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Em outras palavras, o profeta está dizendo bem assim: qual foi a faculdade que Deus fez? Qual foi a graduação que Deus tem? Ele fez doutorado onde? Mestrado onde? Onde é que foi a pós-graduação de Deus? Qual curso acadêmico Deus fez? E aqui está muito maravilhoso, é algo muito maravilhoso. Porque se existe ciência hoje, irmãos, e a ciência é uma bênção, se existe ciência hoje, toda a ciência e toda a sabedoria, ela procede de Deus. Eu sou um dos homens e um dos cristãos que creem que quando nós colocamos a mão sobre o enfermo, aquela pessoa pode ser curada exatamente naquele momento. Eu creio nisso. Eu também creio que quando você ora e essa pessoa de fato ela não foi curada ali, ela pode ser curada de outra forma. E quais são as outras formas? Se chama médicos, se chama medicamento, se chama cirurgia, se chama tratamento. Porque isso também é uma bênção de Deus. Quando você está com a garganta inflamada, pense bem assim: minha garganta está muito inflamada, estou dando febre. Aí você vai no médico, ele prescreve a amoxicilina lá para você tomar durante 10 dias. A pessoa que descobriu o princípio ativo da amoxicilina e todas aquelas coisas, aquela sabedoria não veio daquela pessoa. Aquela sabedoria veio do nosso Deus. Vem de Deus toda a sabedoria. Vem do nosso Deus. A tecnologia, a ciência, tudo emana no nosso Deus, porque nosso Deus é o dono do saber. Ele sabe de todas as coisas. Deus é a fonte de todo o conhecimento, de toda a ciência. Nós temos apenas pequenas porções da sabedoria de Deus. E Ele vai liberando isso para todos os seres humanos. Nós temos apenas um pequeno conhecimento acerca de Deus, mas toda a ciência e toda a sabedoria que beneficia aos humanos, toda ela vem de Deus. Por quê? Porque ninguém ensinou a Deus. Porque ninguém aconselhou o Espírito de Deus. Porque ninguém precisou dizer: Deus, deixa eu te dar uma opinião acerca do que o Senhor tem que fazer em questão ao Covid. E aí o profeta vem e explica a grandeza de Deus através da criação, e depois ele vem tentando mostrar a grandeza de Deus através da sabedoria, do conhecimento. E aí ele vem agora e tenta mostrar a grandeza de Deus em comparação às potências que tinham na época. No versículo 15 diz bem assim: olha, eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde, é como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. E lá no 17 ele diz: todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. Aí ele diz bem assim: a
quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com quem comparareis? O profeta vai dizer bem assim: olha, sabe a Inglaterra? Sabe os continentes? Sabe os países? Sabe as regiões? E ele compara, ele pega muito pesado. Ele compara, não tem quando você está levando um copo d'água, alguma coisa, e uma gota cai num chão seco, por exemplo. Aquela gota é capaz de nutrir aquele chão, de molhar aquele chão, uma gota d'água? Não. Uma gota d'água é capaz de matar a sua sede? Não. O profeta vem e diz bem assim: sabe aquela gota d'água que não consegue molhar um chão? Sabe essa gota d'água que não mata a sua sede? Todas as nações são comparadas a essa gota d'água diante do nosso Deus. Todas as nações são comparadas diante de uma gota d'água. Isso é muito forte, porque um pingo d'água num chão seco é nada. Um pingo d'água para quem está morrendo de sede é nada. Portanto, as ações desse Deus são tão fortes que lá no Salmo, ele olha para as nações que muitas vezes se sentem próprios deuses, e ele ri. Ele ri por quê? Porque é Deus que coloca príncipes, e é Deus quem tira príncipes. É Deus quem coloca reis, e é Deus quem tira reis. É Deus quem coloca presidentes, e é Deus que tira os presidentes. É Deus! É Deus! O soberano Deus! Ele faz todas as coisas. É Ele que governa. E Ele governa. E pode um rei se achar muito poderoso. Ele só precisa de uma bala, de um revólver para findar a sua história. Só precisa de uma flecha para encerrar o seu trajeto. Mas quem poderá matar Deus? Quem poderá destruir Deus? Qual a bomba atômica que será capaz de fazer cócegas no nosso Deus? É isso que o profeta está querendo dizer. E aí o profeta vem agora, e ele pega um pouquinho mais pesado. Ele mensura a grandeza de Deus com os ídolos, principalmente os ídolos da época. Lá no versículo 19 e 21, ele vai dizer bem assim: o artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. O artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Aí o profeta pergunta bem assim: porventura não sabeis, porventura não ouvis, que desde o princípio não se vos notificou, ou não atentastes para o fundamento, para os fundamentos da terra? Agora o profeta pega esse Deus de forma poética, é claro, e compara aos ídolos dos homens. Deus, quando libertou o povo da escravidão, Israel lá da escravidão, das mãos de Faraó, por que ele não mandou 4 pragas, 3 pragas, 6 pragas, 2 pragas? Tinha que ser 10 pragas, porque cada praga daquela desmontava ou derrubava um deus egípcio. Então existiam cerca de 10 deuses que o povo adorava, e ele mandou cada praga para deuses específicos. Para quê, pastor Wellington? Para provar para todos os povos que aquilo que os homens chamam de Deus, que aquilo que é feito por mãos humanas, que é feito de barro e que recebe adoração, que é feito de madeira e recebe adoração, que é feito de imagens feitas por homem que recebe adoração, é nada diante do Todo-Poderoso Deus. Não há outro Deus. Não há outro Deus. Os outros deuses são feitos por mãos humanas, mas o nosso Deus reina. O nosso Deus é imutável. O nosso Deus é onipotente. O nosso Deus é onisciente. É soberano. Somente Deus é Deus.
Somente Deus é Deus. Somente Deus é Deus. Somente Deus é Deus. E aí agora, ele pega e compara Deus aos governantes. No versículo 22 e 24, ele diz bem assim: Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra, o seu tronco já se secam. Quando ele sopra sobre eles, um tufão os leva como uma pragana. Onde está Alexandre o Grande? Onde está Maomé? Onde está Nabucodonosor? Onde está Senaqueribe? Onde estão os grandes imperadores que existiram na história? Onde estão hoje os homens mais poderosos da história? Onde está Einstein? Onde está Freud? Onde estão os homens que ganharam os Nobéis mais poderosos da Terra? Onde estão os poderosos da Terra nesse exato momento? A maioria deles morreu e foi sepultado. Só que o Deus a quem servimos, ele veio e também morreu. E também foi sepultado. Mas lá no túmulo dele, até hoje, está escrito bem assim: ele não está aqui, ressuscitou. Você pode aplaudir Jesus? Você pode aplaudir Jesus? Onde estão os outros deuses? Talvez seja da mentalidade humana, talvez seja das obras das mãos humanas, mas o nosso Deus vivo está. O nosso Deus vivo está. O nosso Deus reina para sempre. E aí, o que isso tem a ver comigo, pastor Hélio? O que eu tenho a ver com isso? Quais são as aplicações que tem desse Deus que você está pregando aí, que o profeta Isaías está falando? Lá no versículo 27, tinha uma ladainha, que é a mesma ladainha que nós os cristãos temos hoje. O profeta diz bem assim, olha, no versículo 27: Por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? A queixa do povo era mais ou menos assim: ó, estou sofrendo demais, mas Deus está ocupado demais para ter visto a minha luta. O profeta estava dizendo que a reclamação daquele povo era: o meu caminho está encoberto ao Senhor, Deus não viu o que eu passei. Depois dele mensurar a grandeza de Deus com várias coisas, o profeta vem agora e pergunta bem assim: por que é que vocês estão dizendo bem assim, o meu caminho Deus não viu? O sofrimento e a humilhação que eu passei, Deus não viu. Por que vocês estão dizendo que Deus não viu? De onde é que vocês tiraram essa ideia? O meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Eles estavam dizendo bem assim: olha, eu fui injustiçado e Deus não viu que eu fui injustiçado. E não é a nossa frase, quando a gente está em um momento de grande sofrimento e de grande dor, que a gente pergunta sempre assim: ô Deus, o Senhor está onde? Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está vendo que o tanto que eu estou sofrendo? O profeta vem e explica Deus, e depois faz uma pergunta para o povo: por quê? Lá no início do livro dele, ele diz que o bezerro, que o animal, que o boi conhece o seu dono, mas o povo de Deus não conhece o seu Deus. E é por isso que somos tão fracos, irmãos. Porque nós conhecemos de tudo e damos notícias de tudo, mas dia após dia nós conhecemos menos sobre o nosso Deus.
Quantas vezes essa semana você meditou nas Sagradas Escrituras? Quantas vezes essa semana você meditou sobre Deus? E você pensou sobre o quão onisciente, onipotente, onipresente esse Deus é? Se nós não conhecermos a Deus, irmãos, nós sempre seremos um povo fraco e covarde e nos assustaremos com qualquer barulho humano. Mas quando nós, povo de Deus, nos dedicarmos a conhecer verdadeiramente esse Deus, nada nos parará. Não por causa de nós, mas por causa do Deus a quem servimos. A queixa do povo era: Deus não está vendo o que está acontecendo comigo. Deus não está vendo o meu caminho. Deus deve estar ocupado demais vendo as crianças sofrerem lá em Guiné-Bissau, lá na África. Deus deve estar ocupado demais com tanta coisa pior do que a angústia que eu estou sentindo aqui. Não faz sentido nenhum esse Deus tão poderoso não saber o que passa na sua vida. E eu quero te dizer uma coisa essa noite: não há nada em você que Deus não saiba. Não há um pensamento sequer, significante ou insignificante para você, que Deus não saiba. Não há uma oração sequer que Deus não tenha escutado. Não há um fio de cabelo sequer que caiu da sua cabeça que Deus não saiba. Nada sai do controle do nosso Deus. Nada sai do controle do nosso Deus. Aquele povo estava dizendo que a onisciência de Deus era limitada porque Deus não estava vendo, Deus não estava presente. E aí o profeta responde no versículo 28, bem assim para esse povo. O versículo 28, 40 a 28 diz bem assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento? O que o profeta, pode deixar esse texto aí, o que o profeta estava querendo dizer acerca de é insondável o seu entendimento, é inescrutável o seu entendimento? Que muitas coisas a gente de fato não conseguirá explicar, que muitas coisas de fato a gente não tem explicação, e que longe de nós termos a capacidade de mensurar e de saber o que passa na cabeça de Deus, do nosso Deus. O que o profeta está dizendo é que você pode até tentar colocar Deus contra a parede. Se o senhor não fizer isso, você vai ver, viu? Não vou mais na igreja também. Se tem um trem que eu acho que não funciona com Deus, é a tal da birra, irmão. Faz graça não, que você passa a raiva com Deus demais. Você não está vendo não, né? Então, beleza. Você vai ver o que eu vou fazer também. Ele vai dizer que é inescrutável o seu entendimento. Eu e você sempre seremos limitados. As coisas, talvez nós nunca entenderemos, talvez não, com toda certeza nós nunca entenderemos. E poderemos mensurar a mente de Deus tal qual Deus é. Aí eu sou remetido, sabe a quem? A Jó. Jó, ele foi golpeado. Olha só que cara extraordinário, irmãos. Jó foi golpeado na sua vida financeira. Jó foi golpeado no seu casamento. Jó foi golpeado nas suas amizades. Jó levou um impacto e sofrimento demais nos seus filhos. E aí sabe o que Jó fez? O texto, o livro de Jó, diz que ele fez 16 perguntas para Deus. Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Foram 16 perguntas que Jó fez para Deus e 34 queixas que ele projetou, que ele direcionou a Deus. E aí sabe o que Deus respondeu para Jó? Deus respondeu nada. Ele fez 16 perguntas para Deus, 34 queixas, e Deus simplesmente ficou em silêncio. E aí, quando Deus resolveu falar com Jó, quantas perguntas Jó fez para Deus, irmãos? Quantas perguntas? 16 perguntas. Quando Deus resolve falar com Jó, Deus faz 70 perguntas para Jó.
nós muitas vezes vamos até Deus para que Deus nos dê resposta. E Deus fica em silêncio. E quando Ele começa a falar, nós nos arrependemos amargamente de ter perguntado qualquer coisa. Ele faz 16 perguntas, 34 queixas, e quando Deus resolve falar com Jó, Deus faz 70 perguntas para Jó. Deus o restaurou, Deus restaurou o Jó, mas Deus não explicou a Jó nada. O que eu aprendo com esse Deus e na relação de sofrimento, Deus e Jó? Que muitas coisas, irmãos, aqui na nossa vida não foram feitas para serem entendidas, mas todas as coisas que não foram feitas para serem entendidas, elas com toda certeza foram feitas para serem aprendidas. Se você não está entendendo a situação em que você vive, em que você viveu, e se você tem perguntas acerca daquela situação e você não entendeu até hoje, é porque provavelmente você precisa aprender sobre aquela situação. Eu me lembro que eu não entendia pai, nossa Deus, quando eu morava com meu pai, não entendia por que pai fazia certas coisas, não entendia, e aquilo me dava uma revolta, irmão, tão grande, tão grande. Quando eu me tornei pai, quando eu aprendi a ser pai, eu entendi o meu pai. Talvez você não entenda o trabalhar de Deus na sua vida, e talvez você faça perguntas para Deus e Deus não dá ousadia para te responder em nenhuma. Então eu te ensino essa noite essa questão. Quando aquilo que você vive não é compreendido, é porque aquilo que você vive é para ser aprendido. Aos casados que estão aqui, aos namorados, os noivos que estão aqui, não tente entender a sua esposa. Não tente entender sua namorada. Você vai ficar louco. Não tente entender sua noiva. Mas aprenda. E tenha responsabilidade com o que você já aprendeu. Se você aprendeu que em determinada circunstância ela se comporta daquela forma, e isso não faz sentido nenhum na sua cabeça, aprenda. A pior coisa que você vai fazer é tentar entender a cabeça de uma mulher. Porque elas mesmo, não falam isso pra gente, mas elas mesmo, de vez em quando, ao orar, diz bem assim para Deus: Deus, por que eu sou assim? Mas ela nunca vai dizer isso para você, tá, macho? Para não dar ousadia. Porque a mulher é o mistério de Deus. A Bíblia diz que a mulher é um mistério de Deus. E ela não foi feita para ser entendida. Ela foi feita para ser aprendida. Então aprenda a lidar com a sua esposa, com a sua namorada. Mas mais do que isso, aprenda que muitas coisas não há explicação. Não há compreensão. Mas há de fato um aprendizado acerca disso. Talvez você tenha uma expectativa, como eu tinha até ler esse texto. Eu tinha uma listinha na minha cabeça de perguntas que eu faria para Deus, lá no céu. Eu rasguei. Vou fazer mais nada. Eu tinha uma listinha assim, irmão, na minha cabeça, quando eu chegar lá no céu. Eu falei assim: ó Deus, fala um negócio aqui pra você. Vou nada. Vou perguntar nada para Deus. O céu será autoexplicativo. Eu só quero experimentar do meu Deus. E eu só quero ser tal qual Ele é. E esse dia está perto de chegar, irmãos. Esse dia está perto de chegar. E aí o profeta, no versículo 29, depois de explicar todo o texto, é muito interessante. Ele, depois de falar sobre a grandeza de Deus, depois dele questionar o povo, por que estava questionando se eles não conheciam a Deus. É por isso que um texto, irmãos, você não pode pegar um versículo isolado, é muito perigoso. No mínimo você precisa pegar um capítulo anterior, o capítulo posterior, para você ter pelo menos uma compreensão melhor. Se você pega um versículo isolado, fica muito perigoso. E aí depois dele explicar, tentar de forma poética explicar sobre Deus, de questionar o questionamento daquelas pessoas, ele vem no versículo 29 e diz bem assim, no versículo 29, é esse Deus
É esse Deus que eu falei com vocês aqui essa noite, que dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Cheguei a rupiar, irmãos. Não sou eu, não é minha técnica, não é minha oratória que te faz forte quando você vem aqui. É o ouvir a palavra de Deus. É Deus, é esse Deus todo poderoso, todo maravilhoso, todo generoso e cheio de graça imensurável, que dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem vigor algum. É esse Deus que talvez fez você vir aqui essa noite, e talvez você veio aqui porque alguém te trouxe ou por hábito, e você chegou aqui com um tanque vazio, cansado, esgotado da rotina da vida, dos embaraços da vida, das lutas que tem na vida. Talvez vocês ou muitos de vocês entraram aqui, oh meu Deus, estou esgotado dessa rotina de levantar e trabalhar, voltar para casa, ir para a igreja, estudar e trabalhar, e dormir e acordar e trabalhar e voltar para casa, e dormir e acordar e voltar para casa. Eu estou cansado. Essa é a noite onde nenhum de nós sairemos desse lugar do jeito que entramos. Porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele que nos fortalece. O versículo 29, ele diz que dá força ao cansado. E aí no versículo 30, ele vai dizer bem assim, olha que maravilhoso. Os jovens se cansarão e fatigarão, e os moços certamente cairão, no versículo 30. Parece que não combina, porque o jovem, ele tem vigor, ele tem energia, ele tem força. Embora as gerações vão passando, e estão ficando cada vez mais fiote, assim, mais devagarzinho, assim, né? É o dia que fala esse negócio aí, eu concordo. Eles parecem que estão mais assim, cansados. E parece que esse texto é o texto de hoje. Ele diz bem assim, os jovens se cansarão e se fadigarão. Eles ficarão em excesso de Netflix, em excesso de Facebook, em excesso de Instagram, em excesso de séries, em excesso. E uma hora eles vão ficar fadigados e cansados e exaustos. E aí o profeta, ele vai dizer que quando você olha para um jovem, espera-se vigor físico, energia. Mas há um momento em que esses jovens também cansarão e fadigarão. Mas ele vai dizer que tanto nós, os mais velhos, que estamos esgotados pelos anos que se passaram, pela dor na junta, quanto aos jovens que estão fracos e cansados e fadigados, que muitas vezes estão caídos, há um Deus Todo-Poderoso que suprirá todas as nossas necessidades. Esse é o Deus de velhos, esse é o Deus de novos, esse é o Deus de crianças, esse é o Deus de adolescentes, esse é o Deus daquele menino que acabou de nascer lá no hospital, e esse é o Deus daquele senhorzinho que acabou de dar o último respiro nesse momento. Esse é um Deus que suprirá todas as nossas necessidades. E aí ele encerra no versículo 31, dizendo bem assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Yes! Yes! Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aí depois que você mensura esse Deus comparado com a criação, esse Deus comparado à ciência,
esse Deus comparado às nações, esse Deus comparado aos príncipes, aos presidentes, esse Deus que é comparado aos ídolos. O profeta encerra dizendo: mas os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Nenhum de nós sairemos daqui essa noite com tanque vazio, porque a nossa confiança e a nossa esperança está no Deus que criou os céus e a terra. Você pode aplaudir Jesus? Você pode aplaudir Jesus? O pastor Hernandes Dias Lopes contou um dia em que esse testemunho dele me marcou muito. Ele disse que certa feita uma mulher pediu que ele precisava conversar com ele urgentemente. E essa mulher chegou no gabinete dele e disse: pastor, eu vim aqui porque no meu prédio, a minha vizinha, a mulher que morava no meu prédio, ela se jogou do 13º andar, caiu no asfalto e ela veio a óbito, veio a falecer. E o pastor, ele pergunta: mas o que tem a ver você, a sua vinda aqui e essa mulher? Ela disse: pastor, é porque eu quero fazer a mesma coisa. E o pastor pergunta: por que você quer fazer a mesma coisa? Ela diz bem assim: porque eu sou um problema. Mas por que você é um problema? Porque eu passei a vida toda com meu pai e meu pai disse que é um problema. E o pastor disse: o que você fez com isso? Ela disse: eu casei. E aí eu passei alguns anos com esse meu marido e todos esses anos ele me disse que eu era um problema. E o que você fez? Ela disse: eu divorciei. E depois que você divorciou, ela disse: eu casei novamente. Aí no meu segundo marido ele sempre me dizia que eu era um problema. Tá, e o que você fez com o segundo marido? Ela disse: eu divorciei também. E depois que você divorciou, o que você fez? Ela disse: eu casei novamente, estou com o terceiro marido. E esse terceiro marido, como é que vocês dois estão? Esse terceiro marido, ele de fato diz o que os outros dois maridos disseram. Meu pai disse que eu era um problema e de fato eu sou um problema. E é por isso que eu preciso encerrar com a minha vida. Porque pastor, eu sou um problema. O pastor olha para ela e diz bem assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa que você precisa como cristã saber é que você não é o que você diz que você é. A segunda coisa que você precisa entender é que você não é o que você pensa que você é. E a terceira coisa que você precisa saber que você é que você é o que Deus diz que você é. E ela perguntou: e o que eu sou e o que Deus diz que eu sou? E esse pastor olha para ela e diz: você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E por amor a você, Ele entregou o Filho dele na cruz do Calvário para morrer no seu lugar. Portanto, se saiu da boca de homens que você é um problema, isso não vale de nada. Mas da boca do Eterno saiu que você é uma filha e um filho amado. Portanto, meus irmãos, essa noite que estão todos aqui, talvez você esteja esgotado com os pensamentos que passam na sua cabeça, ou por tudo aquilo que você ouve no seu trabalho e na sua casa. O que dizem ao seu respeito não define quem você é. Mas a Bíblia diz que você foi criado à imagem e semelhança de Cristo Jesus. E que através de Cristo Jesus, Ele morreu no seu lugar. Você estava destinado ao inferno eterno. Mas através de Cristo, da obra de Cristo Jesus na cruz, você foi justificada. Você foi inocentada. A Bíblia diz que o escrito de dívida que era contra nós, Ele expôs na cruz do Calvário. Pronto, isso já é maravilhoso demais. Eu não tenho mais condenação, eu já não tenho mais dívida com Deus. Satanás não pode me acusar. Ponto final, não, ponto final não, vírgula. Ele te adotou. Ele te chamou pelo seu nome e disse: você é meu. É isso que a Bíblia diz ao seu respeito. A Bíblia primeiro diz que você é um pecador, é um miserável, um pobre, que nasceu em pecado, mas
A Bíblia também diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Portanto, lembrem vocês todos essa noite e saiam daqui fortalecidos pela palavra de Deus. É Deus quem diz quem você é. Mas quais as vozes que você tem ouvido durante a semana? O que você tem ouvido durante a semana ao seu respeito? Com quem que você se compara durante todos os dias? Quem você gostaria de ser? O que você gostaria de ser? Talvez esteja muito ligado ao que você vê. Mas o mais importante, que trará energia para você e força para vivermos felizes nessa terra, é saber o que Deus gostaria que eu fosse. Essa talvez deveria ser a sua pergunta a Deus. Deus, quem eu sou no Senhor? Quem o Senhor gostaria que eu fosse? O que o Senhor gostaria que eu fizesse? O que o Senhor diz ao meu respeito? E talvez você não ouvirá no seu ouvido uma voz muito forte e poderosa dizendo: você é isso. Mas Ele escreveu ao seu respeito nas Sagradas Escrituras. Qual que é a sua função? É pegar um negócio que a gente chama de Bíblia, abrir e não se procurar na Bíblia, mas procurar conhecer Deus através das Sagradas Escrituras, porque a sua identidade está em Deus. E quando você descobre quem Deus é, você descobre quem de fato você é. Se você é filho de Deus, as características que você carrega estão no próprio Deus. Quem vê o Filho, vê ao Pai. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Por quê, pastor? Por causa da técnica? Não, porque grande é o nosso Deus. Você pode se colocar de pé, eu quero orar por você nessa hora. Será que Deus é grande? Você pode fechar os seus olhos nessa hora. Eu vou deixar o Vitor tocar um pouquinho mais alto aqui. E eu gostaria que você orasse aí do seu jeito, que falasse com o seu Deus. Eu vou fazer silêncio aqui no microfone. E eu gostaria que você conversasse com Deus aí. Talvez você chegou abatido, cabisbaixo, frio, vazio. Mas nesse momento o Espírito do Senhor recarrega as suas energias e te fortalecerão no nome de Cristo Jesus. Comece a orar, igreja, comece a orar. Comece a orar, comece a orar. Visita o seu povo nessa hora, Senhor. Toca onde eu não posso tocar e cura o que eu não posso curar, Espírito de Deus. Sejam fortalecidos no nome de Cristo Jesus. Sejam renovados no nome de Cristo Jesus. Sejam cheios no nome de Cristo Jesus. Sejam energizados no nome de Cristo Jesus. Sejam fortalecidos no nome de Cristo Jesus. Sejam cheios da presença de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Senhor, eu oro nessa hora por sua igreja, por sua noiva, Senhor. Por todos esses irmãos que saíram das suas casas para congregar, para ouvir da sua palavra. Por todos esses irmãos que estão assistindo em casa nessa hora. Eu os abençoo, Senhor. E te peço que o olhar de todos eles estejam voltados para Ti. Que a esperança de todos eles estejam voltadas para Ti, Senhor. Que a força de todos eles estejam voltados para Ti. Que os ouvidos deles estejam inclinados a Ti, Senhor. E que eles não esperem no presidente da República. Que eles não esperem no governo, no prefeito ou no seu patrão. Que eles esperem somente no Senhor, Deus. Porque a sua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que as nossas expectativas estejam únicas e exclusivamente voltadas para Ti, Senhor. Para Ti, Senhor. Para Ti, Senhor. Que os nossos olhares essa semana estejam voltados para Ti. Para Ti. Somente para Ti. E
não olhar a mais ninguém, no nome de Cristo Jesus. Você pode dizer um amém aí? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Glória a Deus! Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus.